Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal do Estúdio Garagem Blanco. Hoje vou mostrar um pouco pra vocês do que a gente tem aqui, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, que assim você ajuda a gente a continuar gravando. Bom, então hoje aqui a gente tem essa L200 Triton Outdoor. A gente vai fazer um pacote de higienização interna e lavagem detalhada. Como é um carro do dia a dia, é um carro para trabalho, então a gente vai fazer proteções simples nele, porque não é interessante a gente fazer uma proteção superior, um nível de proteção top, como a gente fez no Full Detail no Nivus. Vou deixar o vídeo aqui para vocês. Não é interessante porque o carro é um carro do dia a dia, do uso, então o cliente não tem muito cuidado com lavagens, com cuidados de arranhões, então a gente vai fazer toda uma limpeza detalhada e fazer a descontaminação do interior que está bem contaminado com silicone, infelizmente, beleza? Vou acompanhando aí para vocês. Bom, esse é o estado inicial do carro. As portas a gente consegue ver bem contaminadas, o painel com brilho excessivo e bastante silicone. Pode ver que quando eu passo o dedo, fica o rastro do dedo na peça. Então a gente vai fazer toda a limpeza, descontaminação, bancos, painel, forro de portas, interior completo, depois fazer a hidratação. Os bancos estavam bem contaminados, com terra e também muita gordura corporal, e algumas áreas também já não conseguimos fazer a reversão do material. Então ele continuou duro, com aspecto de sujo, aquele aspecto brilhoso, mas a gente fez totalmente a limpeza, e só que infelizmente a gente não conseguiu voltar ele ao aspecto original, pelo devido ao uso excessivo, sem hidratações e sem higienizações.
Na parte do volante também a gente encontrou muita contaminação por óleo corporal, muita sujeira, gordura. Então a gente fez totalmente a limpeza com vapor e nesse caso a gente utilizou o vapor muitas vezes. A gente fez também a esfregação excessiva para que fosse totalmente limpo e descontaminada a peça. E todo o interior do carro a gente fez esse processo.
Já que as portas são em tom claro e elas estavam bem encardidas, a gente fez o processo de limpeza e descontaminação 2 vezes para ter um resultado bom e também clarear toda a peça. Essa parte é a parte traseira dos bancos dos passageiros. Então a gente pode ver que tem bastante contaminação por barro. É uma área que normalmente não é limpa em lavagem comum. Então a gente está fazendo toda a higienização também nos mínimos detalhes.
Após finalizar toda a limpeza e descontaminação do interior, a gente vai passar para hidratação. Então a gente primeiro inicia a hidratação dos bancos de couro. Nesse caso, em específico, a gente preferiu deixar o banco com excesso de hidratante para que ele tome a sua cor original e também hidrate bem mais o couro, já que ele estava bem desgastado com o uso. Já no painel, depois de remover todo o silicone e sujeira que estava impregnado, a gente fez a hidratação do plástico com o produto correto, dando durabilidade de até 6 meses de proteção e também fazendo com que o plástico fique no aspecto original. Finalizando todo o interior, então agora a gente vai passar para a parte externa. A gente consegue ver as caixas de rodas bem contaminadas por terra, as entradas de portas também, bastante terra impregnada. Então a gente vai fazer toda a limpeza detalhada e, como disse no início do vídeo, proteção de aplicar proteções simples no carro, já que o carro é de uso diário e não é possível fazer as manutenções das proteções corretas.
Infelizmente a câmera parou de gravar, mas a gente fez toda a lavagem detalhada. Se você ainda não viu e não conhece o nosso serviço de lavagem detalhada, vou deixar aqui o vídeo em cima para você clicar e assistir como é o nosso serviço. Aqui a gente está fazendo a aplicação da proteção das caixas de rodas. Após aplicar a proteção das caixas de rodas, a gente vai partir para a aplicação da cera. É uma cera com durabilidade de até 3 meses e dá uma proteção no carro e um brilho também.